Ministros do Lula acham que a candidatura do Flávio é de mentirinha, mas que ele vai ser candidato em 2030, que a candidatura para 2026 é projeto para 2030 e coisa e tal. E eu vou falar para vocês que isso não faz nenhum sentido, faz zero sentido. A candidatura do Flávio Bolsonaro, até onde eu sei, é a candidatura do Bolsonaro, é a que vai sair para 2026, a menos que haja uma grande reviravolta em algum ponto ano que vem, vai ser o Flávio Bolsonaro mesmo. E o que eu acho melhor, tá arriscado o Flávio Bolsonaro ganhar. Isso vai ser lindo, porque vai calar esse pessoal da esquerda aqui no Brasil. Vamos entender esse caso aqui, porque, aqui ó, o Lula falou que não é para bater no Flávio Bolsonaro. Não bate no Flávio Bolsonaro não, porque eu quero brigar com o Flávio Bolsonaro. O Lula vai se ferrar, eu vou te falar um negócio, igual o Bolsonaro se ferrou ao preferir lutar contra o Lula em 2022. Vocês sabem que o Bolsonaro poderia ter impedido a candidatura do Lula, né? E preferiu o Lula, porque ele teve, a conta que ele fez é melhor enfrentar o Lula do que enfrentar outro nome. E se ferrou, né, no final das contas, né? Mas agora também o Lula vai se ferrar nessa história, porque o Lula tá achando que enfrentar o Flávio Bolsonaro vai ser o melhor para ele, mas não vai ser não. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Dinícius de Caraglio, filho do rapaz que não tem dedo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha que coisa curiosa. Candidatura de Flávio não vinga em 2026, diz o ministro do Lula. É projeto para 2030. Não faria sentido nenhum. Por quê? Porque 2026, se o Tarcísio for o candidato, se não for o Flávio, seria o Tarcísio. E se for o Tarcísio, vai chegar 2030, o Tarcísio tem direito à reeleição. Então o Tarcísio vai se reeleger com muita facilidade em 2030. Então não tem por que o Flávio Bolsonaro entrar em 2030. Até porque eu acredito que até 2030 o Jair Bolsonaro já vai estar disponível para candidatar de novo, né? Como eu falei para vocês, eu acho que essa prisão do Bolsonaro não dura muito tempo. Em algum momento essa lambança toda feita pelo Alexandre de Moraes vai ser desfeita, vai ser tudo anulado e o Bolsonaro vai estar disponível de novo para candidaturas, muito provavelmente já em 2030, né? Mas tá aqui, ó, olha só o que diz o pessoal aqui, ó. Na edição da Veja que está na banca, o Radar mostra que o petismo trata com naturalidade a decisão do Bolsonaro de ter passado o filho Flávio a missão de disputar as eleições de 2026. Na lógica de Lula, segundo um auxiliar do presidente, Bolsonaro é dono dos votos da direita e só poderia mesmo ungir alguém do clã. Isso é falso. O Bolsonaro é dono dos votos da direita e não tem ninguém que conteste. Mesmo o Tarcísio, mesmo o Bolsonaro colocando os votos no Tarcísio, o Tarcísio sabe que deve esses votos ao Bolsonaro. Aliás, o Tarcísio sempre deixou muito claro que ele sabe que até a candidatura dele em São Paulo, o governo de São Paulo, ele deve ao Bolsonaro. Para esse ministro, aliás, a candidatura de Flávio é um projeto de longo prazo. O Bolsonaro sabe que a eleição de 2026 é de Lula. O pessoal tá na ilusão, cara. Deixa eles na ilusão. É tão bonitinho, né? A criança na ilusão, ensinaram que Papai Noel existe, que Coelhinho da Páscoa. É tão bonitinho o pessoal na ilusão. Lançou o filho agora, de olho em 2030. É a sucessão. Será? E eu acho que esse ministro tá errado. O pessoal aqui tá querendo ir nesse negócio. Não, que o Lula vai ganhar. Por que isso? Porque o Lula quer trazer de volta o Centrão pro governo dele, por dois motivos. Primeiro, porque com o Centrão no governo dele, ele consegue aprovar um monte de coisa esse ano ainda, que do jeito que está hoje, ele não consegue aprovar nada. O governo do Lula já acabou, não sei se vocês repararam, mas o governo do Lula acabou. O Lula tem mais um ano de governo em que ele não pode fazer basicamente nada, porque o Centrão desembarcou do governo dele, ele não tem nem perto de maioria na Câmara, então ele não consegue aprovar mais nada na Câmara, não consegue fazer mais nada no governo dele. É verdade que ele já fez tanta merda, mas tanta merda, que ainda bem que ele não consegue fazer mais nada, mas a verdade é que ele quer fazer mais merda ainda, né? Ele quer o Centrão do lado dele. E é isso que eles estão querendo colocar, essa ideia que não, que já pronto, Centrão, vem pra cá, Centrão, volta pra cá, Centrão, Flávio não vai dar em nada, e coisa e tal. Aqui, ó. Por outro lado, com medo de Tarcísio, Lula manda PT não atacar o Flávio Bolsonaro. Não ataca o Flávio Bolsonaro. Aqui, ó, o presidente Lula deu a ordem para que o PT e a esquerda não ataquem a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. O núcleo petista considera que o filho 01 do Bolsonaro é a melhor opção para enfrentar nas urnas em 2026. No duelo de rejeições, o petismo vence qualquer candidato que carregue o nome Bolsonaro, carregue o sobrenome Bolsonaro. E eu já falei para vocês, esse jogo da rejeição é um jogo complicado, cara. Porque, de novo, a rejeição ela se faz no que você está sentindo na hora. Com o governo Lula afundando perto da eleição, meu amigo, não interessa o outro lado, quem está do outro lado, vai ser contra o Lula. Quem tiver contra o Lula ganha, né?
Então tá arriscado o Lula ir nessa de que não vou deixar o Flávio porque é melhor o Flávio, que o Tarcísio seria mais difícil. E de novo, na situação atual, do jeito que a coisa está hoje, eu concordo com essa avaliação. O Tarcísio ganha do Lula mais fácil do que o Flávio Bolsonaro. Mas a verdade é a seguinte, no ano que vem a situação vai ser outra, meu amigo. O Flávio está crescendo, ele está expandindo a visão dele, né? Então, essa ideia do pessoal aqui, não, deixa o Flávio que a gente bate o Flávio. Uma crítica que eu fiz na época da eleição é que o Jair Bolsonaro tinha uma PEC na época, né, em 2022, na verdade 2021, que impedia reeleição mais do que 2 mandatos sem intervalo, né? Porque hoje o que diz a coisa da reeleição? O presidente ele pode se reeleger para um mandato consecutivo. Aí a ideia dessa PEC era tirar o consecutivo, ou seja, um presidente pode se reeleger para mais um mandato, e ponto final. É como é nos Estados Unidos. O Trump não pode se candidatar mais, por quê? Porque ele pode se reeleger uma vez, ele se reelegeu uma vez, não pode mais, não é se é consecutivo ou não consecutivo, não interessa, só pode se reeleger uma vez e acabou. Então hoje a lei fala que, aliás, acho que nem é PEC, tá? É lei comum, tá? A lei que fala da reeleição fala que o presidente pode se reeleger uma vez consecutiva. Aí era só tirar a palavra consecutiva. Pode se reeleger uma vez e acabou a história. Porque o que aconteceria se tivesse aprovado essa lei? O Lula não poderia se candidatar mais. O Lula já se reelegeu. O Lula já tinha sido reeleito, né, em 2006, né, que ele foi reeleito, né? 2006. Então pronto, acabou. Tirou o consecutivo, acabou. O Lula não poderia se candidatar mais. Por que o Bolsonaro não correu atrás disso na época? Embora todo mundo já soubesse naquele momento que o STF iria descondenar o Lula, ia anular o processo dele para que ele fosse candidato e coisa e tal, porque a esquerda via ele como a única alternativa para tirar o Bolsonaro e coisa e tal, porque o Bolsonaro fez as contas e chegou à conclusão de que era melhor ele enfrentar o Lula do que enfrentar outros nomes da esquerda. O Lula tinha a maior rejeição, olha que coisa, eu falo para você, o negócio de rejeição é perigoso, o negócio de rejeição não é uma coisa fácil, rejeição engana. Assim, não estou dizendo que seja, que não importe, não é isso, importa, é verdade. Se você tem rejeição é mais complicado, por isso que eu digo que o Tarcísio é melhor do que o Flávio, o Tarcísio tem menos rejeição que o Flávio. Mas também não é uma coisa assim absoluta de que não tem como mudar, eu tenho uma rejeição grande, acabou, perdi a eleição. Não é assim, dá para mudar a coisa, né? Então, aqui o pessoal está muito tranquilo. Não, que eu vou me enfrentar o Flávio. O Lula vai se fuder nisso daí, porque vai perder, e vai perder para o nome Bolsonaro. E isso vai jogar por terra toda a tentativa que eles fizeram de matar o bolsonarismo no Brasil. Não porque o bolsonarismo vai morrer e não sei o que lá, ao contrário, vai consolidar o sobrenome Bolsonaro como a direita no Brasil e acabou para a esquerda. Não vai ter mais para PSDB, para as outras alternativas, acabou. Vai ser a família Bolsonaro. Depois do Flávio vai ser o Carlos, depois do Carlos vai ser o Jair, depois do Jair vai ser a Laurinha, depois da Laurinha vai ser os netos lá do Eduardo Bolsonaro, lá, os filhos do Eduardo Bolsonaro, e pronto, acabou, não vai ter mais para ninguém não, né? Aqui, ó. Ciro Gomes, PSDB, também se convenceu de que o melhor caminho é disputar o governo do Ceará. Se vencer, conseguirá minar o PT, que comanda o estado há 10 anos, desde 2015. Com isso, enterrou as conversas de que poderia concorrer ao Planalto para ajudar a tirar votos de Lula. Então, isso daqui foi uma vitória do Lula, tá? Infelizmente, essa história do Ciro Gomes concorrer para o estado do Ceará é ruim para o Bolsonaro. Aqui, ó, governo Lula é pior do que o de Bolsonaro para 39% das pessoas. Olha o que eu estou falando para você. Rejeição é um negócio complicado, mas não é tão complicado assim. A maior parte do povo brasileiro acha que o governo Lula é pior do que o governo Bolsonaro. Ainda está aqui empate técnico, mas a tendência é piorar, tá? Repara que com toda a coisa aqui, ó, com toda a questão da condenação do Bolsonaro, tarifaço, não sei o que lá, no máximo chegou perto aqui. A tendência é piorar daqui para frente, né? O Flávio Bolsonaro também ocupou o lugar do pai na sede do PL, né? Ele também está respondendo às redes sociais, está dizendo que é para o pessoal contactar ele ao invés do pai, o que é justo, né? É justo que ele substitua o pai, ele é o filho primogênito do Bolsonaro, é justo que ele cumpra esse papel. O que eu acho que ele vai surpreender o pessoal é exatamente nisso. O pessoal está achando que o Flávio é de brincadeirinha, que o Flávio não tem chance, o Flávio está ali só de sacanagem. O Flávio vai ganhar esse troço, meu amigo. Pode escrever. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.